Eu passo a palavra agora ao representante da Fundação Lehman. O Dr. Jorge Paulo Lehman se caracteriza também por saber formar equipes, formar grupos, liderar jovens brilhantes. E Jorge Paulo Lehman, que eu me orgulho de ser próximo, também, eu sei, prefere sempre prestigiar as pessoas que trabalham com ele do que ele mesmo aparecer. E dentro desse espírito, nós vamos ter, ao invés de Jorge Paulo hoje, o Denis Misny. Denis é diretor executivo da Fundação Lehman e, evidentemente, uma pessoa nesta posição, indicada por Jorge Paulo Lehman, não precisa de outras apresentações. O Denis vai contar para nós um pouco do muito que o Jorge Paulo Lehman, sua família e a Fundação Lehman têm feito para a Covid e receber a nossa homenagem. Denis, por favor. Obrigado, doutor Rubens. Ele não consegue me chamar de sem o doutor. Eu peço, mas ele não me chama sem o doutor. A velhice é duro, viu, Denis? É o mérito, não é a idade. Então, vou chamar de presidente Rubens, ou acadêmico Rubens, pode escolher. Enfim, queria agradecer a oportunidade, em nome do Jorge Paulo, da Fundação Lehman, de estar com vocês hoje, com esse grupo tão importante para a medicina brasileira, para a ciência brasileira, da sociedade civil brasileira. A Fundação Lehman acredita que o Brasil vai ser um país mais justo e mais desenvolvido quando a gente conseguir usar da melhor maneira possível o nosso recurso mais precioso, que é a nossa gente, né? O Brasil, infelizmente, deixa correr, né, pelas mãos muitos talentos, né? A gente perde talentos na medida em que a nossa educação pública não garante que toda criança que entra na escola termina a escola preparada para a vida, e a gente perde talentos na medida em que a gente não consegue necessariamente convencer um grupo grande, significativo das pessoas, enfim, mais preparadas do Brasil a dedicar sua vida a resolver os grandes problemas sociais brasileiros. E são essas duas frentes que a Fundação tenta contribuir. Ajudar governos municipais, estaduais, federal, para que todas as crianças brasileiras tenham uma educação de excelência, e, de outro lado, formar uma massa crítica de gente muito boa, preparada, que vá se dedicar a resolver os maiores problemas sociais do Brasil, sejam eles a partir da academia, sejam eles a partir do governo, da política, da sociedade civil, e assim por diante. Num primeiro momento, doutor Rubens, quando a pandemia chegou, né, quando começamos a ver a pandemia e que ela ia chegar no Brasil, o nosso primeiro movimento na Fundação foi se voltar para aquilo que é o nosso núcleo central, que é o apoio à educação pública brasileira, e conseguir, junto com outras organizações, montar uma grande coalizão que pudesse ajudar que os nossos alunos não ficassem abandonados quando as escolas fisicamente tivessem que fechar. O Brasil, infelizmente, a gente não sabia na época, quase há um ano atrás, mas o Brasil é o país do mundo que ficou mais tempo com as escolas fechadas. Ainda tem escolas que não reabriram, né? Mesmo quando a pandemia estava numa fase melhor do que agora, em novembro, dezembro do ano passado. A gente, infelizmente, não priorizou a educação no momento da pandemia, e isso causou um prejuízo enorme. E para tentar minimizar esse prejuízo, a gente se organizou junto com outras instituições, de maneira a oferecer conteúdo de alta qualidade, alinhado à Base Nacional Comum Curricular, que é o currículo brasileiro, para que todas as crianças Brasil afora, nas escolas públicas, pudessem ter acesso a conteúdos de qualidade, pensar nesse acesso, especialmente para quem mais precisa, viabilizando aí o ensino por meio da televisão, do rádio, de aplicativos de internet com dados patrocinados, que não consumiam o plano de dados dos alunos, fazendo um esforço muito grande para ajudar as secretarias a estruturar o calendário escolar, a volta às aulas, quando ela fosse possível, né? Então, houve um esforço muito grande, num primeiro momento, na área de educação, e, apesar dos efeitos que dificilmente poderiam ser superados num ano com tantos meses de escolas fechadas, a gente tem orgulho de dizer que mais de 94% dos alunos brasileiros de escolas públicas puderam estudar remotamente
durante a pandemia, graças aos esforços combinados da sociedade civil brasileira e de governos estaduais e municipais que se prontificaram a oferecer esses conteúdos e garantir que esses alunos pudessem não ficar tão para trás. A educação pública vai demandar um esforço enorme da nossa sociedade e a Fundação Lehman vai colocar os seus maiores esforços nisso para que ao longo dos próximos anos a gente possa recuperar o que foi perdido e construir uma escola que possa se beneficiar também desses avanços tecnológicos que a Covid-19 acabou causando em toda a nossa vida e também na educação. Mas no campo da saúde, que não é o nosso campo de foco habitualmente, a gente se perguntou o que poderia ser feito e como a gente poderia contribuir no espírito da Fundação, de mobilizar as melhores pessoas, de mobilizar instituições de excelência fora do Brasil e no Brasil para encontrar solução para grandes problemas, e a gente decidiu se dedicar ao tema da vacina. Lá em abril do ano passado, a gente reuniu um grupo grande de experts internacionais e nacionais, porque a gente não entende desse assunto, e já em abril as pessoas alertavam que se o Brasil não se organizasse de alguma maneira, não teria acesso a vacinas quando essas fossem finalmente descobertas, tivessem sua eficácia comprovada, porque a maioria dos países ricos já estava se dedicando a comprar os estoques e se organizar, mas o Brasil não estava engajado nos esforços globais de acesso à vacina. E a sugestão que nos deram na época foi do Brasil, até pela excelência da pesquisa médica, acadêmica no Brasil, se engajar nos processos de testes das vacinas que estavam sendo produzidas no mundo. E nós temos uma longa colaboração com a Universidade de Oxford e tivemos a oportunidade, então, em maio do ano passado, de trabalhar junto à Universidade de Oxford, da Unifesp, está aqui a reitora, professora Soraya e outras instituições, Instituto Dora, aqui no Rio de Janeiro, de se juntar e poder fazer os primeiros testes da vacina fora do Reino Unido. No final, tivemos sorte, né, todos nós, que a vacina acabou tendo testes que provaram a sua eficácia, uma das vacinas mais promissoras, especialmente para o mundo em desenvolvimento, pelas suas características, né? Isso acabou, o nosso objetivo não era trabalhar com os testes, mas era, através dos testes, tentar ajudar para que o Brasil pudesse ter acesso à vacina. E isso acabou acontecendo através da formação de um consórcio que participam, papel ultra destacado da pessoa que vai me falar logo depois aqui, representando, né, o CEO do Itaú. Então, Todos pela Saúde, essa iniciativa maravilhosa do Itaú Unibanco, tão importante na pandemia, junto com o Itaú, junto com Lojas Americanas, junto com a Stone, junto com a Votorantim, junto com outras fundações, a gente pôde se organizar para apoiar a Fiocruz, que também está aqui tão bem representada pela doutora Anísia, e ajudar a Fiocruz nesse projeto tão importante de tornar o Brasil autossuficiente na produção de vacinas. O Brasil, acho que deu mostras importantes dos investimentos que o professor Davidovich falou logo antes, de décadas e décadas na ciência brasileira, que permitiram a criação do Instituto Butantan, que permitiram a criação da Fiocruz e que permitiram que o Brasil tivesse universidades públicas de excelência e que, na hora que vem uma pandemia, o Brasil não tivesse que ficar só à mercê do que estava sendo feito fora, mas pudesse se mobilizar junto com os recursos da sociedade civil, das organizações da sociedade civil e do setor privado, para, em colaboração, oferecer uma resposta efetiva. É claro que todo mundo gostaria que o país inteiro já tivesse vacinado, que o Brasil tivesse acesso a muito mais vacinas, mas é graças ao trabalho da Fiocruz, ao trabalho do Butantan, também aqui representado pelo doutor Dimas, ao trabalho da sociedade civil e do setor privado que se juntou a esse esforço governamental e das nossas instituições de pesquisa, que a gente vai poder oferecer centenas de milhões de doses de vacinas à população brasileira ao longo dos próximos meses. Então, para a Fundação Lehman, foi uma honra poder ter participado, ainda que de maneira pequena, desse esforço que vai trazer uma resposta efetiva para essa pandemia que, infelizmente, tem levado a vida de dezenas e dezenas de milhares de brasileiros. Então, obrigado pela oportunidade, parabéns por todos os esforços que a academia tem aí patrocinado e obrigado pela oportunidade de participar desse debate hoje. Obrigado, Denis. E um grande abraço ao Jorge Paulo. Eu tenho certeza que ele sabe que
você falou tão bem ou melhor que ele. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao Milton Malui. Como já foi falado, ele é CEO do Banco Itaú Unibanco, mas também fala pela nova instituição criada recentemente, que é Todos pela Saúde. E eu vi aqui também o nosso querido Paulo Chapchap presente. Paulo Chapchap é um dos líderes da medicina brasileira também nessa área. E eu tenho certeza, Paulo, que você também tem grande parte desse mérito. Muito obrigado. Eu sei que você está concordando. Eu passo a palavra, então, agora ao Milton Malui. Milton Malui é um jovem, incrivelmente jovem para a posição que tem. Isso é uma mensagem a todos nós, que tendemos a não dar oportunidade aos jovens. Muito obrigado, Milton. Prazer em tê-lo aqui. E a palavra é sua. Obrigado, presidente Rubens. Boa noite a todos, boa noite a todas. Realmente é um prazer e um privilégio participar desse fórum da Academia Nacional de Medicina, uma organização de grande relevância para a área de saúde no Brasil, em especial num momento tão delicado como o momento que estamos atravessando. Eu me sinto realmente honrado por poder contribuir para a discussão, em meio a tantos especialistas e personalidades importantes no combate à Covid-19 no Brasil. Eu pretendo compartilhar um pouco da atuação do Itaú Unibanco nessa batalha contra a pandemia, né? E aproveito também para parabenizar e agradecer ao presidente Rubens Belfort e aos demais participantes do fórum e para todos aqueles profissionais da saúde e demais setores que têm lutado duramente aqui no combate à pandemia. Antes de falar sobre a nossa atuação nessa crise, acho importante mencionar que o apoio a causas importantes para a sociedade sempre esteve no DNA do banco. Somos há muitos anos o maior investidor social privado do Brasil, apoiando principalmente causas como educação, cultura e mobilidade urbana. Em março do ano passado, quando nos vimos diante de uma situação tão dramática como essa da pandemia, o Conselho de Administração do banco e o Comitê Executivo entenderam a necessidade de ajudar o Brasil. Ainda assim, em março, o Itaú doou 150 milhões de reais para iniciativas relacionadas à infraestrutura hospitalar, compra de equipamentos, cesta de alimentação e kits de higiene. Com o agravamento da crise, percebemos que teríamos que fazer algo bem maior e com um impacto bem mais relevante, e dar uma contribuição que estivesse à altura do maior banco privado do país. Assim, no dia 13 de abril de 2020, anunciamos a doação e a criação do Todos pela Saúde, para o qual direcionamos R$1 bilhão. O projeto recebeu novos aportes de acionistas e clientes do banco, chegando a uma doação total de cerca de R$1,3 bilhão. Foi a maior quantia já destinada por uma organização privada a uma causa social no país. Sabemos, no entanto, que o dinheiro sem o correto direcionamento não tiraria e nem traria o impacto desejado. Como não somos especialistas em saúde, convidamos um grupo de 7 especialistas, liderados pelo Dr. Paulo Chapchap, aqui presente, para fazer a gestão e o direcionamento dos recursos do Todos pela Saúde. Reunimos nomes relevantes e que trouxessem experiências tanto do setor privado quanto do setor público. Além do Dr. Paulo Chapchap, estão no grupo médico e o cientista e escritor Drauzio Varela, o ex-presidente da Anvisa, Gonçalo Vecina Neto, o ex-diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, Maurício Sesquim, o consultor do Conselho dos Secretários de Saúde, CONAS, Eugênio Vilaça Mendes, o presidente do Hospital Albert Einstein, Sidney Kleiner, e o presidente do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, instituição ligada à Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Pedro Barbosa. Queria aproveitar aqui esse momento para agradecer a cada um dos membros do Todos pela Saúde, especialmente ao Paulo Chapchap, pela excelente gestão e liderança, e a todos os demais que dedicaram muito do seu tempo pro bono ao longo do ano. Uma contribuição inestimável. Um agradecimento especial à Cláudia Politanski, que representou o Itaú Unibanco nesse grupo e que foi fundamental na integração do Todos pela Saúde com as áreas do banco que deram todo o suporte, especialmente compras, tecnologia e logística. Aproveito para agradecer também a todos os colaboradores do banco que participaram dessa incrível jornada.
Esse grupo de especialistas organizou a atuação do Todos pela Saúde em 4 pilares: informar, proteger, cuidar e retomar. Ao longo dos últimos meses, o Todos pela Saúde atuou de forma intensa para apoiar o Sistema Único de Saúde, direcionado pelo trabalho desenvolvido nos 27 gabinetes de crise instalados em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Os recursos foram empregados na compra e distribuição de mais de 14 milhões de máscaras à população, de equipamentos hospitalares e de proteção individual, na ampliação da infraestrutura hospitalar, em pesquisas em inteligência artificial, entre outras iniciativas, que só de EPIs foram mais de 120 milhões distribuídos para cerca de 500 hospitais. Também realizamos uma grande campanha de comunicação com o Dr. Drauzio Varela, um dos especialistas do Todos pela Saúde, para incentivar e orientar sobre o uso de máscaras. Quando ela ainda não era obrigatória, as pessoas tinham muitas dúvidas ainda sobre sua eficácia. Outro trabalho importante foi realizado em ILPIs, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Por meio dele, foram beneficiadas 1.600 instituições e mais de 50 mil pessoas, entre idosos e colaboradores. As instituições receberam EPIs, mais de 800 mil itens de higiene, além de materiais informativos sobre como utilizar corretamente os equipamentos de proteção. Receberam ainda tablets para interagirem com seus familiares, além de TVs e radinhos de pilha. Esses fizeram muito sucesso entre os idosos. O Todos pela Saúde também investiu em iniciativas que ficarão como legado para o país, como a construção de 2 centros de processamento de testes moleculares da Fiocruz e as fábricas de vacina da Fiocruz e do Instituto Butantan. Recentemente, e aqui tem uma novidade, em resposta à crise de saúde pública enfrentada pelo Amazonas, o Todos pela Saúde também apoiou o Programa Unidos contra a Covid-19 da Fiocruz, que viabilizou a distribuição de 5 usinas de produção de oxigênio, Sistema Público de Saúde do Estado do Amazonas, e aqui para distribuição entre os hospitais da capital e do interior. São alguns exemplos de como Itaú, por meio de Todos pela Saúde, vem atuando até aqui. Entendemos, no entanto, que tão importante quanto combater a Covid-19 é evitar com que novas epidemias aconteçam no Brasil. E foi com esse propósito que, na última sexta-feira, o Todos pela Saúde também deu nome a um instituto, que atuará para proteger e fortalecer toda a área de vigilância epidemiológica em saúde no Brasil. O foco do Instituto Todos pela Saúde será o apoio à pesquisa e à formação de recursos humanos em epidemiologia genômica. Assim, o ITPS, como a gente batizou, será importante na definição de caminhos para o enfrentamento da presente e de potenciais futuras epidemias. O Instituto é uma associação sem fins lucrativos e tem como associados a Fundação Itaú, propositora e mantenedora, a Academia Nacional de Medicina, a Academia Brasileira de Ciências, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fundação Faculdade de Medicina da USP e o Hospital Israelita Albert Einstein. O ITPS reunirá nomes reconhecidos da ciência e da saúde no Brasil. O Conselho de Administração será presidido pelo Dr. Paulo Chapchap, que nos acompanha e que segue liderando o projeto, diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, e seu diretor-presidente será o professor da USP e também do INCOR, Jorge Calil. O Instituto terá seu programa de atividades avaliado e acompanhado por um comitê científico formado por especialistas e presidido pelo professor César Vitório, da Unidade Federal de Pelotas. E para finalizar, eu gostaria de dizer que o Itaú tem plena consciência do seu papel social e tem procurado contribuir com o Brasil em diferentes esferas, como cultura, educação e mobilidade urbana, e não é diferente agora com a saúde. Começamos com Todos pela Saúde para ajudar no combate à Covid-19, mas tenho certeza não vamos parar por aí. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Milton. Eu queria, em nome da Academia Nacional de Medicina, agradecer a oportunidade de fazer parte do Instituto, que está representado na comissão científica pelo nosso acadêmico Paulo Bus, e também enaltecer a escolha do tema inicial da pesquisa, sem dúvida, sob a liderança das pessoas que você citou, vai desempenhar um papel muito importante para o Brasil. Nós hoje vemos aqui, acompanhamos na Academia Nacional de Medicina, o que ocorreu em 1920, e a gripe espanhola. Eu tenho certeza que em 50 ou 100 anos, algumas pessoas vão estar tratando de entender o que foi feito hoje.
E imagens e programas como esse vão mostrar o esforço de todos. Muitíssimo obrigado. Bom, agora nós passamos, então, vocês viram que existe uma tendência natural nessa reunião. Nós passamos diferentes fases e agora cabe realmente as falas de Dr. Dimas Tadeu Covas, diretor-geral do Instituto Butantan, e a doutora Anísia Trindade Lima, presidente da Fundação Oswaldo Cruz. O que seriam de nós, o que seria do Brasil, sem todos os apoios, mas seria tudo muito pior se não existisse a Fiocruz nem a Butantan. E a Fiocruz e a Butantan não tivessem agido como vem agido, lutando como vem lutando, sofrendo aquilo que não merecem. E tem todo o nosso apoio. Dimas, talvez eu devesse ter convidado a Anísia para falar antes, com uma deferência por ela ser mulher, mas fica aqui apenas que a doutora Anísia está tanto entre nós que ela já é da casa. Como você, Dimas, acho que é a primeira vez, você fala antes dela, tá bom? É a única desculpa que eu tenho para ter invertido essa ordem natural. Dimas Tadeu Covas, muito obrigado por ter encontrado o tempo na sua agenda, que eu sei que não é fácil, para estar aqui hoje conosco. Por favor. Bem, obrigado, Rubens. Saúdo a todos os acadêmicos, os convidados, e já começo parabenizando pela iniciativa da campanha. Eu achei até muito emblemática ser lançada no dia de hoje, quer dizer, a vacina salva, num dia em que o Brasil, tristemente, entra aí, talvez, na fase mais crítica da pandemia. Um ano depois do primeiro caso, nós estamos hoje vivendo de novo um período talvez o mais grave do que já vivemos até então, já com mais de 20 estados aí atingindo o limite da sua capacidade de atendimento hospitalar, com a introdução aí de uma nova variante do vírus que promete ser muito mais agressiva do ponto de vista de transmissão. Isso explica muito do que está acontecendo agora no país. Então, eu acho muito emblemático o lançamento dessa campanha nesse momento, que a campanha ela chama a atenção por várias coisas. O vídeo ali ele é muito emblemático, ele aponta para vários pontos da nossa história em relação à saúde pública. E vale lembrar, quer dizer, essa pandemia, eu acho que você mesmo mencionou no início, ela vai demorar um pouco ainda. Nós vamos ter um período de embate ainda muito grande. A epidemia está crescendo no mundo. Essa semana, o mundo teve 7% de crescimento no número de casos. O Brasil vai lentamente assumindo, nesse momento, a liderança desse processo no mundo. Crescimento em uma semana de 18% do número de casos, mais de 25% no número de óbitos, e de uma forma agora diferente do que foi lá atrás. Lá atrás nós tínhamos uma heterogeneidade do país, o vírus não tinha sido introduzido ainda em todos os locais, essa introdução foi progressiva, e agora, nesse momento, o Brasil está praticamente na mesma onda, né, vamos dizer assim. Não há mais escapatória, quer dizer, nós não temos muito para onde correr nesse momento, a não ser aí usar aí as armas que a ciência nos oferece, que nós já conhecemos, quer dizer, desde a gripe espanhola, essas armas são conhecidas, elas foram simplesmente aperfeiçoadas, né? E que, de uma certa maneira, tem sido até combatido por parte importante aí da nossa sociedade. A questão do afastamento social, do uso das medidas preventivas, da diminuição da circulação. Quer dizer, eu acho que poucos são os países, né, que têm vivido um negacionismo tão grande em relação às medidas de combate à epidemia. Quer dizer, nós, pelo contrário, né, muitas vezes nós estamos tendo aí as nossas autoridades até estimular o contrário, né, não o combate, mas a própria disseminação do vírus, como se isso fosse uma engenharia social perversa, né? Quer dizer, favorecer aí a chamada imunidade de rebanho, né? por um incentivo à transmissão do vírus. Então,
Eu acho muito oportuno essa reunião, inclusive, tá? E algumas iniciativas importantes que foram mencionadas, né? Eu gostaria até de mencionar aqui o Paulo Chap e Todos pela Saúde, que tem dado um apoio importante ao Butantan nesse momento, na construção de sua nova fábrica para vacinas, que deve ficar pronta agora, em setembro desse ano, do ponto de vista físico, e entrar em operação no começo do ano que vem. O Butantan, agora no último dia 23, completou 120 anos de idade e completou essa década e 20 anos aí, né, fazendo o que ele sabe fazer. O Butantan produz, entre outros recursos para a saúde, produz vacinas. Né? Estamos aí, nesse momento, com uma produção em andamento. Nesse momento, já entregamos ao Ministério 14 milhões e meio de doses de vacinas, entregaremos mais 21 milhões até o final de março, né? E esperamos completar aí um volume inicial de 100 milhões até agosto desse ano. Obviamente que isso exige do pessoal do Butantan um esforço enorme, nós estamos trabalhando dia e noite nessa produção, e a demanda é enorme, não há dúvida nenhuma. Apesar desses quantitativos de vacina, nós estamos ainda um pouco longe das necessidades, né? O Brasil precisa de muito mais vacina do que as que estão disponíveis nesse momento. E, obviamente, que existe um clamor muito grande da população. A população quer se vacinar, mas nós devemos lembrar que, nesse momento, tão importante, ou até mais importante que as vacinas, são essas medidas de combate a esse momento da pandemia. Tem aí algumas certezas em relação às vacinas. Quer dizer, nós ainda não temos uma definição clara do efeito dessa vacina em relação a essas variantes. Tá? O Butantan está conduzindo um estudo, que é um estudo inovador, numa cidade aqui do estado de São Paulo, que chama Serrana. Estamos vacinando toda a população adulta, já estamos na 3ª semana de vacinação, já com quase 20 mil pessoas acima de 18 anos vacinadas. Na próxima semana devemos atingir aí os 30 mil adultos, ou a grande parte desses adultos, e aí acompanhar o efeito dessa vacina, inclusive em relação a essa variante, que lá em Serrana é ainda, nesse momento, prevalente. Então, as atividades do Butantan são essas, mas nós atuamos em outras áreas, né? Nós, inclusive, atuamos trazendo respiradores no momento em que havia dificuldade, né? Conseguimos importar respiradores muito rapidamente. A questão de testes diagnósticos, montamos aqui no estado de São Paulo um grande sistema de produção de RT-PCR, de testes, né? Hoje nós estamos fazendo aí em torno de 15 a 16 mil testes por mês, sob a coordenação do Butantan. Enfim, é a história do Butantan, né? O próprio lema do Butantan diz, né? Butantan a serviço da vida. Tá? E estamos aí tendo muito apoio, sem dúvida nenhuma, apoio da sociedade civil, como eu mencionei, Todos pela Saúde. Tivemos doação já até esse momento de mais de 180 milhões de reais, né? Em benefício da reforma dessa fábrica. E com a introdução da vacinação, eu acho que essa própria questão da utilidade da vacina caiu um pouco. Até um determinado tempo atrás havia uma rejeição muito grande, e nesse momento até as pesquisas de opinião têm mostrado que houve aí uma certa reversão e a vacina tem já uma aceitação nesse momento muito grande. Eu acho que isso resume um pouco, Rubens, o que nós estamos fazendo no Butantan, e esperamos ainda trazer algumas novidades. O Butantan tem algumas vacinas em desenvolvimento. Vamos começar, provavelmente, ainda nesse primeiro semestre, alguns estudos clínicos com vacinas do Butantan desenvolvidas aqui, exatamente para conseguir aí dar mais opções e independência para o país nessa área que é tão sensível. Então, eu agradeço, não quero passar muito tempo, estou aqui participando, eu ouvi aqui mensagens muito poderosas, das pessoas que me antecederam, e isso é um motivo de que só vem reforçar o que tem se dito, Quer dizer, para combater essa
pandemia, um elemento fundamental é a cooperação. Cooperação entre os povos, entre os países, porque se isso não acontecer, nós não vamos controlar. E, obviamente, cooperação entre as pessoas e as instituições que têm responsabilidade. Então, eu saúdo aí a iniciativa e parabéns pela campanha. Obrigado. Muito obrigado, doutor Dimas, e parabéns novamente pelo seu trabalho, toda a equipe do Butantan, e também para dizer o que precisa ser falado ao governo do Estado de São Paulo, que investiu, teve a coragem de repente errar e felizmente acertou. Eu passo a palavra agora à doutora Anísia Trindade Lima, como eu falei, é nossa hóspede, nossa convidada frequente aqui na casa e que tem tão bem representado a Fundação Oswaldo Cruz em todas as suas atividades. A Academia Nacional de Medicina tem uma longa tradição de acadêmicos também integrantes da Fundação Oswaldo Cruz, e é uma alegria para nós, Nízia, tê-la aqui e que você aceite nossa homenagem pelo seu trabalho da Fundação, por tudo que vocês estão fazendo pelo Brasil também nessa questão Covid. Por favor, Nízia. Muito obrigada. Boa noite, acadêmico Rubens Belfort, amigo Rubinho. Boa noite a todos os acadêmicos e acadêmicas presentes. Um particular abraço carinhoso para os acadêmicos da Fiocruz, que também não têm tido a oportunidade de abraçar, né, reunidos nessa sessão. Paulo Bus, Cláudio Ribeiro, não sei se meus amigos... Doutor Cora e doutora Leia Cora estão também aqui nesse momento, mas, enfim, quero deixar meu abraço a todos, a todos os reitores, reitoras, representantes do setor empresarial, enfim, lideranças da sociedade civil, de outras academias. Essa sessão ela tem por mote solidariedade. E eu fiquei pensando em, além de estar compartilhando com todos ações da Fiocruz nesse momento, que é importante fazê-lo, pensei também de como usarmos essa solidariedade como uma base para uma ação coletiva nossa, reunidos nessa sessão tão importante. E inspirada pela campanha em torno da vacina, que eu quero elogiar a Academia Nacional de Medicina por esse esforço e pelas palavras dos presidentes da Academia Brasileira de Letras, meu amigo Marco Lucchesi, de Luiz Davidovich, da Academia de Ciências, de Milton, representando aqui como CEO do Banco do Itaú, Unibanco, também aqui, antes de mim, as palavras do Denis, pela Fundação Lehman, falando também de algo muito importante que foi e continua a ser, não é, a mobilização do setor privado, e a Fiocruz agradece, né, por esse expressivo movimento, e a Dimas Covas, né, meu colega de instituição irmã, porque o Instituto Butantan completou 120 anos agora, como ele disse, e a Fiocruz em maio do ano passado. Foram dois institutos que surgiram para responder a emergências sanitárias. Mas eu queria, nessa fala, em primeiro lugar, reforçar a gravidade do momento que nós estamos passando. A Fiocruz constituiu um observatório dedicado à Covid e acabou de sair uma publicação de nosso observatório, uma nota institucional relatando o resultado do estudo que fizemos a partir de um teste desenvolvido pela Fiocruz da Amazônia, um teste PCR, que identifica mutação associada a variantes de preocupação, entre elas a variante P1. Ainda faremos o sequenciamento, mas o fato é que nessa categoria, de mutação associada a variantes de preocupação, hoje se encontram a maioria dos estados brasileiros. Apenas em 2 estados se verificou uma incidência inferior a 50% dessa mutação. Ou seja, nós estamos num quadro grave, não por esse fato, mas esse fato precisa ser analisado num processo de análise multicausal,
para que possamos agir adequadamente. A situação mais grave que vemos são os indicadores de mortes, de hospitalização, que já foram aqui referidos. Então, é um momento de gravidade, um ano depois do primeiro caso em nosso país, e a Academia Nacional de Medicina tem colocado a casa totalmente aberta e construindo uma campanha solidária como essa da vacina. Então, eu queria falar sobre essa solidariedade e de que maneira eu vejo talvez nós possamos avançar nesta agenda. Em primeiro lugar, sim, também eu queria colocar a importância da relação da ciência com a sociedade. É verdade que a esperança, os instrumentos da ciência, os testes e, sobretudo, a vacina, e a campanha é muito feliz nesse sentido, é uma esperança que vem da ciência. Mas essa ciência precisa estar articulada com a cultura, com a sociedade, numa prática democrática, numa pedagogia, como bem falou Marco Lucchesi, porque em contraponto à solidariedade, nós temos hoje, não só no Brasil, em todo o mundo, uma forte corrente de individualismo. E uma das expressões da vacina é exatamente, nós vacinamos pessoas, mas a vacina, para ser eficaz, ela precisa ser um projeto coletivo e uma ação coletiva, uma proteção coletiva. Então, acho que essa palavra de solidariedade é fundamental. A vacina é parte dessa solidariedade que precisa ser fortalecida no seu aspecto democrático. Hoje, pela manhã, eu fui ao Museu do Amanhã, numa parceria da Fiocruz com o museu abriu uma exposição muito sensível sobre esses tempos de Covid, deram à exposição o nome de Coronaceno. E essa exposição, que vale a pena ser visitada, ela tem um memorial às vítimas da Covid e ela abre, a exposição é aberta com um poema de Machado de Assis. E um poema que tem primeiros versos muito interessantes, que se chama Dois Horizontes. Ou, na linguagem do século XIX, Dois Horizontes. E esse poema diz: dois horizontes fecham nossa vida. Um é o horizonte do passado, outro é o horizonte do futuro. Então, creio que essa sessão ela está imersa nesses dois horizontes. O horizonte do passado, a meu ver, é a força da sociedade, das nossas instituições representadas nesta sessão e não só nas nossas falas. Este é um elemento muito importante. É a partir dessa história de construção científica, de construções institucionais e de construções societárias que poderemos ter força para a resiliência necessária neste momento. O outro horizonte é o horizonte do futuro. Como ter a esperança, que Marco abriu a sessão, também lembrando a necessidade dessa palavra e de como ela se vincula à solidariedade. Esta esperança, hoje, ela depende efetivamente também de uma ação social, depende do reconhecimento da ciência e depende, sobretudo, de algo que eu vi que meu amigo Ildeu colocou na sua mensagem, no chat, que é a construção de um pacto nacional em defesa da vida. Então, eu gostaria... acadêmico Rubem Belfort e todos da sessão, e principalmente aos acadêmicos, me dirijo, que nós possamos caminhar efetivamente nesta construção. Essa construção hoje passa também pelas medidas não farmacológicas necessárias nesse momento. Se passa por uma pedagogia muito forte junto à sociedade, tão sofrida depois desses meses. E passa pela questão da vacina e da vacinação. Neste momento, a Fiocruz continua suas ações em todas as frentes necessárias para lidar com uma pandemia que traz um sofrimento inédito para a história contemporânea, que nem é possível comparar com a epidemia de gripe espanhola, que já tanto impacto teve à sua época.
né? Essa pandemia, ela traz incertezas, tem trazido perdas e tem trazido um impacto social muito intenso, né? E um impacto que continuará a ocorrer. Portanto, ela nos coloca também uma agenda de preocupações para o futuro. Como lidar com esse momento? Eu acho que assim, o pacto tem que ser a afirmação de algumas ações essenciais no presente e prepararmos uma agenda, né? Uma agenda de futuros possíveis para podermos construir em bases democráticas um projeto de país que tenha na ciência, na cultura, né, e nesta relação democrática os seus esteios maiores. Professora, 2 minutos finais, por favor. Pois não. A meu ver, a solidariedade tão bem colocada neste momento fala disso. Para finalizar, quero dizer que, neste momento, a Fiocruz está empenhada em somar força a outras instituições, creio que isto é o mais importante nessa sessão, mas também a continuar a dar respostas à sociedade. Entregaremos até julho 100.400.000 doses da vacina Oxford-AstraZeneca, Fiocruz, e temos feito um grande esforço, né, como laboratório público, como instituição de ciência e tecnologia, para que essa e outras ações no campo científico, no campo tecnológico e de apoio a populações em situação de vulnerabilidade sejam norte neste momento tão difícil. Então, falando e fechando, então, esses 2 horizontes que fecham a nossa vida, pensar nesse próximo ano, né, quando comemoraríamos 200 anos de independência, tem que colocar na ordem do dia as palavras de fortalecimento das instituições, da ciência, da tecnologia e da democracia. Então, em nome desse pacto, que eu gostaria de deixar aqui a minha saudação especial de toda a comunidade da Fiocruz, empenhada firmemente nesse momento em trazer à sociedade brasileira respostas frente à pandemia. Obrigada. Muito obrigado, Nízia. Muitíssimo obrigado. Bom, eu passo agora a palavra ao jornalista Fábio Takahashi, que é editor da Folha de São Paulo e membro do consórcio de veículos da imprensa. Nós todos sentimos a importância desse consórcio, a importância da imprensa, da liberdade da imprensa para a democracia, para a manutenção de uma sociedade, é fundamental e conhecida por nós todos. Mas esse consórcio da imprensa, criado o ano passado, foi imediatamente percebido como tão importante assim por nós todos e que continua sendo importante. A época que as últimas ilusões com a eficiência do Ministério da Saúde começaram a cair por terra e que, além de tudo, se passou a perceber um vácuo de informações fundamentais, felizmente surgiu o consórcio de veículos da imprensa. Esse consórcio, administrado por alguns dos mais importantes veículos da nossa imprensa, tem no jornal A Folha de São Paulo a supervisão do Fábio Takahashi. Fábio Takahashi não tem 100 anos como a Folha de São Paulo, mas ele representa essa instituição que no passado teve sempre uma interação muito grande com a Academia Nacional de Medicina. E nós ficamos muito felizes, Fábio, de continuar assim. Muitíssimo obrigado. E, claro, tendo você aqui, nós prestamos uma homenagem a todos da imprensa, mas em especial à Folha de São Paulo e ao seu primeiro centenário. Por favor. Obrigado, doutor Rubens. Vocês me ouvem? Um pouco baixo. Alô? Está um pouco baixo? Estava falando um pouco mais alto. Doutor Rubens, então, obrigado pelo convite, né? A gente está aqui dentro nessa sala aqui tão especial, é muito simbólico para a gente, né? Da Folha de São Paulo, para os meus colegas do consórcio de imprensa. Bom, eu queria trazer aqui duas
dois fatores, digamos, positivos. Jornalista geralmente não traz coisas muito positivas, mas acho que a gente tem duas coisas importantes aqui para trazer, mesmo estando no meio dessa pandemia, né, tão grave e tão avassaladora para a nossa sociedade. Bom, queria falar um pouquinho sobre o consórcio, né, que o Dr. Rubens já mencionou. Eu acho que o tema aqui do nosso encontro aqui de solidariedade tem muito a ver com a criação do consórcio. Só rememorando um pouco, em junho, né, o Ministério da Saúde ameaçou e, de fato, tirou por algumas horas o sistema que informava os dados sobre a Covid. E isso foi numa sexta-feira, eu lembro muito bem disso, porque logo em seguida já começaram as conversas entre os veículos de comunicação, né, entre os diretores de redação, para criar alguma coisa que mitigasse esse problema. Então, na sexta-feira à noite já começaram as conversas, e na segunda-feira de manhã a gente já estava com o consórcio na praça, aí, né, já trazendo informações sobre mortes e casos da Covid. É um fato que eu posso chamar de inédito, essa colaboração de veículos de imprensa. Nós somos concorrentes, né? Eu sou da Folha, tem meus colegas do Estadão, do Globo, da TV Globo, do G1 e outros veículos, do UOL. No dia a dia, a gente está na trincheira, né? A gente está disputando os leitores, os telespectadores, mas a gente percebeu que a gente tinha que deixar de lado ali a competição, né? Que continua, obviamente, mas naquele momento a gente precisava unir as forças, porque havia um problema maior, né? A gente teria um apagão de dados para a sociedade, e isso seria, enfim, eu não preciso nem muito discorrer sobre isso, né? Então, enfim, esse primeiro ponto que eu queria trazer, a pandemia, apesar de tão grave, trouxe essa colaboração para os veículos de imprensa e que teve frutos já, né? Outros frutos. A gente lançou uma campanha apoiando a vacinação, muito alinhado aí com a que a academia acabou de lançar, né? Para sensibilizar as pessoas a tomarem a vacina. Então, provavelmente essa colaboração que começou para enfrentar um problema gravíssimo, né, de falta de informação, de falta de dados, provavelmente essa colaboração vai ser estendida para grandes causas aí da sociedade. E, de novo, é difícil, é até meio ruim falar de coisas positivas no meio de uma pandemia, né? Mas uma coisa que foi muito importante para a gente foi a procura do público pelo jornalismo profissional, né? É notório que a imprensa, né, os veículos de comunicação estão sofrendo grandes perdas, né, de receita nos últimos anos, de leitores. Quando a gente fala isso, eu não sei se as pessoas se dão conta de que uma grande investigação da Folha de São Paulo, que durou meses e que envolveu dezenas de profissionais, cai num feed do Twitter, do Facebook ou qualquer outra rede social e está disputando espaço com foto do cachorro de uma pessoa, está disputando comentários sem nenhum embasamento sobre política. Tudo isso a gente está na mesma cesta ali, né? Uma grande investigação jornalística passa a ser também mais um tweet, né? Então, é um ambiente muito desafiador para a gente. Os veículos, enfim, estamos todos tentando encontrar o melhor caminho, né, para navegar nessa situação. Mas na pandemia, a gente bateu recordes de audiência, né, de internautas, de telespectadores, de leitores, atrás do jornalismo profissional. E eu acho que é muito simbólico a gente estar aqui, né, nesse espaço, a convite do Dr. Rubens, que ir atrás do jornalismo profissional é ir atrás de vocês, né, porque a academia, principalmente nesse momento da pandemia, a ciência, os acadêmicos, os cientistas são nossas principais fontes, né? Então, eu gostaria de comemorar aqui essa procura pelo jornalismo profissional, estendendo para vocês também, né? Que, enfim, dedicam décadas aí né, dos anos das suas vidas estudando coisas que muitas vezes
ficam não muito às vistas da sociedade, mas nesse momento de pandemia ficou claro como é importante o trabalho de vocês e que a gente quase que simplesmente reproduz, né? Enfim, muitos de vocês aqui provavelmente já foram entrevistados por jornalistas. Imagino que as experiências não são sempre super positivas, porque nós jornalistas geralmente somos generalistas, né? Fazemos reportagens sobre diversos assuntos, mas ir atrás de vocês é um reconhecimento do trabalho de vocês, né? Acho que não há outra melhor fonte para a gente para trazer informações mais precisas, especialmente num momento agudo como esse, que uma informação errada pode custar vidas, né? Não é só uma forma de expressão. Bom, então, eu queria finalizar, para não estourar meu tempo aqui, dizer que podem contar com a gente, né? Nós jornalistas, nós erramos como quaisquer seres humanos, mas podem ter certeza que a gente está com as melhores das intenções para trazer a melhor informação para a sociedade. Então, queria finalizar assim e agradecer de novo, Dr. Rubens, o convite. É uma grande honra para a Folha de São Paulo, para os meus colegas de consórcio e, provavelmente, claro, para qualquer jornalista que preze a ciência. Obrigado. Sim, Fábio, muito obrigado. Sim, se é verdade que os jornalistas, os jornais precisam da gente, é mais verdade ainda que nós precisamos de vocês. A gente precisa muito de vocês e você tocou de maneira muito importante a questão dos fake news e o jornalismo profissional sendo realmente uma defesa, né? De novo, a imprensa livre e competente sendo uma defesa da sociedade e do cidadão. Muitíssimo obrigado. Eu passo agora a palavra à bancada acadêmica e eu tomei a liberdade de iniciar essa parte convidando dois acadêmicos, Silvano Raia e Paulo Bus, para alguns comentários. E também o nosso grande Pedro Grossi, que representa tão bem os honorários da Academia Nacional de Medicina. Pedro Grossi tem sido, pelo menos o ano inteiro passado, que eu fui testemunha diária, um grande alicerce da Academia Nacional de Medicina, cuidando da academia, cuidando dos interesses da medicina, interesse da saúde. Eu tenho certeza que, Pedro, isso não é apenas porque, como você diz, você é hipocondríaco, é por causa do seu coração também. Então, eu passo a palavra primeiro para o acadêmico Silvano Raia. Por favor, Silvano. Inicialmente, eu cumprimento o nosso presidente, Rubens Belfort, pela organização desta sessão e agradeço o convite para comentá-la juntamente com o ilustre acadêmico Paulo Bus. As excelentes apresentações da sessão de hoje bem demonstram que a pandemia, ao exigir-nos uma quarentena na era digital, abriu o ângulo de nossa visão em relação a nós mesmos e ao mundo que nos cerca. Estimulou várias reflexões inéditas, principalmente em relação ao nosso país como um todo. O isolamento chamou nossa atenção para a sua população de excluí-los, estimulando que participemos de um esforço para construir um Brasil mais justo. Permitiu também que valorizássemos a contribuição da ciência e dos profissionais da saúde para a preservação e a qualidade de nossas vidas e dos que amamos. Percebemos que nossa situação trágica atual decorre mais de uma má condução política do que da falha do nosso sistema público de saúde SUS, cuja estruturação e permeabilidade tem evitado que os efeitos da pandemia fossem ainda mais dramáticos. Entretanto, constatamos ao mesmo tempo que a ciência vive um momento de glória. Apenas um ano após o aparecimento do primeiro caso, conseguiu-se sequenciar o genoma do SARS-CoV-2,
e, logo a seguir, a produção de vacinas em massa. Entre nós, o Instituto Butantan e a Fundação Fiocruz, como demonstrado hoje, acompanharam essa demonstração de excelência. Frente a esse sucesso, o governo federal deveria incentivar o apoio à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico no país. Entretanto, observa-se o contrário. Foi reduzido o apoio à pesquisa, que vem ocorrendo, aliás, desde 2011. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, criado para apoiar a pesquisa no Brasil, tem sido sucessivamente contingenciado em cerca de 90%. Frente à pandemia, em 2020, o Congresso, por ampla maioria, aprovou o projeto de lei complementar 135, que descontingencionava o FNDCT, liberando importantes recursos para a pesquisa. Não estou certo se eram 5 ou 9 bilhões. Infelizmente, esse projeto de lei foi vetado pela Presidência da República. Entretanto, no momento, o Congresso poderá revertê-lo. Várias associações redigiram um abaixo-assinado, já com mais de 120 mil adesões, que será entregue ao presidente do Congresso solicitando apoio à reversão desse veto. Aproveito a ocasião para solicitar aos colegas acadêmicos e aos apresentadores nesta sessão que tiverem contato com membros do Congresso que os estimulem a votar a favor da ciência brasileira. Nesse sentido, nas apresentações de hoje, tornou-se aparente que várias empresas privadas apoiaram a pesquisa brasileira, destinando importantes recursos para o combate à Covid-19 e seus efeitos já se fazem sentir. Paulo Chapchap, parabéns pela coordenação desse esforço. Essa iniciativa merece todo o nosso apoio, uma vez que impediu a interrupção de vários projetos, permitindo a cientistas brasileiros contribuir para a resolução dos efeitos dessa tragédia que nos aflige. Finalizando, espero ter conseguido o meu objetivo de mostrar que, apesar de todo o sofrimento que nos tem causado, agindo solidariamente, como sugerido pelo você, Rubens, podemos nos beneficiar e aprimorar a sociedade em que vivemos. Muito obrigado. Muito obrigado, meu querido acadêmico Silvano Raia, por essa fala tão importante também para a ciência brasileira. Muitíssimo obrigado. Passo a palavra agora ao também querido e grande acadêmico Paulo Busso. Querido presidente do FOR, muito obrigado por ter me designado para fazer uma intervenção. Eu queria cumprimentar a todos os excelentes expositores desse painel, que nos deu uma ideia muito, muito importante da diversidade das instituições brasileiras que estão atuando na pandemia e deu exemplos extraordinários de como um trabalho bem organizado, bem feito, pode contribuir para minorar os efeitos tão complexos que essa pandemia trouxe para a sociedade brasileira, para cada um de nós individualmente, mas também e principalmente para as populações mais pobres desse país. Eu queria exatamente abordar essa dimensão na medida que vejo que a desigualdade reinante na nossa sociedade se amplificou, presidente, com essa pandemia. A pandemia se distribui, na realidade, de forma desigual na sociedade, acompanhando o gradiente social, ou seja, ela também piorou as grandes diferenças, as grandes desigualdades da nossa sociedade, coisa, aliás, já apontada pelo querido professor Silvano Raia, meu confrade, que me antecedeu com a sua exposição também tão clara. Eu queria cumprimentar a todos os apresentadores, mas lembrar disso, né? E queria chamar a atenção aqui, presidente, que nós todos precisamos nos aproximar dos movimentos populares. Eu acho que isso é muito importante.
Nós temos na Fundação Oswaldo Cruz um boletim socioepidemiológico das favelas, temos um acompanhamento por um projeto chamado Dicionário de Favelas, o trabalho que as associações de moradores, presidente, que as associações de jovens, que nas comunidades indígenas, não agora não mais nas favelas, mas nos quilombos e nas comunidades indígenas, o papel importantíssimo que essas organizações populares têm, porque elas estão dentro dessas comunidades. Nós não estamos, nós estamos de fora, fazendo todo o possível para que essas comunidades sejam atendidas. Mas essas organizações não governamentais, essas organizações da sociedade civil, essas organizações, essas associações de moradores, elas têm sido vital, porque elas sabem, presidente, sabem, colegas de painel, colegas acadêmicos, aonde está a velhinha que não consegue ter comida, aonde está a mãe com 4 crianças que não pode sair para trabalhar, mas também não tem comida em casa. Então, eu acho, presidente, eu sugiro que essa solidariedade que foi falada aqui, de maneira tão bonita, nós consigamos traduzir por uma coisa concreta, que é aproximar as nossas sociedades científicas, as nossas academias, os projetos das fundações que estiveram aqui, dessas organizações populares. Elas devem ser, e claro, nós sabemos que as organizações muitas vezes são tomadas por milícias, outras vezes são tomadas por traficantes, mas existe também um movimento social sadio. E é com esses, presidente, que eu acho que nós devemos nos aliar, trazendo-os para conversarem conosco sobre o que estão fazendo, o que precisam, porque o sofrimento da população mais pobre desse país, da população da periferia, das favelas, das regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos e dentro dos centros urbanos, as populações das favelas podem ter a sua vida substancialmente melhorada no momento em que tem uma alta taxa de desemprego, em que as pessoas, quando saem para procurar emprego, se contaminam em transportes completamente lotados, né? E que a proximidade física ali é inevitável. Então, todas essas situações podem ser minoradas, podem ser mitigadas, e eu acho muito importante que nós, presidente, academias, acadêmicos, sociedades científicas, a própria imprensa, nos aproximemos dessas comunidades, e a imprensa tem feito um trabalho muito bonito de identificar os projetos bem-sucedidos feitos por organizações comunitárias. Me parece que nós daremos um passo adiante na solidariedade, um passo concreto, quando juntarmos as forças das pessoas e das organizações mais bem aquinhoadas na sociedade brasileira, uma sociedade tão radicalmente desigual, quando essas pessoas, essas organizações se aproximarem das organizações populares. E eu deixo aqui esse apelo e essa proposta. Muito obrigado, presidente, mais uma vez, pela oportunidade que me deu, e um grande abraço e cumprimentos a todos os que aqui apresentaram. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Realmente, eu acho que fez falta nesse programa, sim, um representante de algum grupo comunitário, como você descreveu. Você sabe que nós até tentamos, mas o programa já estava tão cheio que não coube. Não vai faltar oportunidade, porque, sem dúvida, é um caminho muito importante. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora a outro grande, Pedro Grossi, honorário da Academia Nacional de Medicina. Pedro Grossi costuma trabalhar low profile, mas eu insisti tanto hoje que ele aceitou falar algumas palavras. Seu microfone está desligado, Pedro. Ligou? Agora sim. Ligou? Sim. Presidente, eu quero agradecer e cumprimentar o senhor e a todos os presidentes que tanto quero. Novelino, meu querido Francisco Sampaio e esse carinho do Jorge Alberto. Talvez o senhor tenha me convidado pelos 40 anos que eu vivo nos corredores dessa academia, por ser doente, por ser hipocondríaco.
não por gostar ou pretender saber a medicina. A medicina é uma ciência que os ignorantes não podem saber. Por isso eu me perdoo em não saber e perdoo a todos os ignorantes que não sabem o que é a ciência, nem o que é a medicina. Não os critico, não critico os doentes, como eu, por não saber. Os perdoo. Agora, aqueles que sabem não podem perdoá-los. Aqueles que sabem não podem calar. Essa academia que foi criada para assessorar a coroa. Essa academia que eu entrei quando o professor Aloysio Salles era o médico do presidente da República e conseguia da presidência da República os favores para a ciência e para a medicina. Hoje eu sou monocular por um acidente, pouco tempo. Agradeço aos médicos e à ciência dos médicos, e a um deles presente, que faz parte dessa academia. Não me preocupa hoje, doutor Paulo Busch, com muita preocupação que tenho de sempre, dos mais desassistidos. Esses já são desassistidos há muito tempo. Esses não temem a morte. Eles vivem com a morte. Eles tomam água. Essa água podre. Eles vivem em corredores de comunidades com tuberculose. Cumprimento a reitora quando diz que esse é um problema da ciência e da pedagogia. Não posso perdoar aqueles em que o mundo inteiro diz o que se deve fazer para impedir ou para dificultar a doença. Cumprimento o doutor Dimas Covas, um nome tão carinhoso de tanto tempo. Covas, por estar fazendo o que eu tenho certeza que a sua competência não faria diferente. Cumprimento, inclusive, as saudações que o senhor fez ao antigo prefeito de Salvador, em Baçaí, pelo trabalho que fez em Brasília, trabalhando para conseguir a vacina. Peço desculpas ao doutor David Doff e dizer a ele que a ciência é muito clara e nós não podemos ser cerimoniosos, ou por educação, que no momento da vida não se pode ter educação, ou por qualquer outro tipo de aproximação. Exija, busque os recursos que o senhor tiver para que a ciência seja respeitada. Cumprimento a coragem do doutor Silvano Reck, não me impressionaria, não seria coisa diferente. Pelo tempo de vida e de dedicação à medicina, é essa casa que tem, pela coragem dele. Cumprimento, presidente, o senhor, por reunir esse exército. Que o governo tem que saber que aquela doencinha que a pessoa nascia com a perninha torta, que não andava, que não marchava, vem de séculos e séculos, milênios. E Tadashi faz, em 1952 se descobre a vacina. Essa nossa vacina foi descoberta, ou se tenta solucionar o problema da morte em 9 meses. E não querem respeitar, não querem acreditar. E nós estamos fazendo reuniões para criar um processo educado para se criticar. Presidente, o senhor hoje comanda o Plano Marshall do Brasil. Ou o senhor busca uma solução com a ciência e com os médicos, reunindo enfaticamente a medicina brasileira, exigindo que aquela
que o hino nacional, tão bem cantado com amor no coração, tem um trecho que diz: as vidas, 2 vezes, ele fala na vida. 2 vezes a vida é citada. Presidente, continue fazendo o que o senhor está fazendo. Chame esse jornal que um dia o Otávio Frias fez, que nunca teve medo do poder, e que nunca teve medo de nada. Imagina, tem lá um senhor chamado Gênio de Freitas, que no auge da ditadura fez uma denúncia de milhões de dólares e contra um parente seu, dele. Esse jornal que continua sendo respeitado, como outros são, e que não podem ser achincalhados como vem sendo. A imprensa é o olho da sociedade. Quer dizer, aquele velhinho de 1,50 m, Rui Barbosa. Parabéns, presidente. Parabéns, senhores que participam dessas reuniões com ele. O Brasil é pródigo. O Brasil criou um homem gordo, que hoje tem 93 anos, que foi vendedor da Colgate em 1920 ou 1925, foi ministro do Brasil. O Brasil hoje tem Michel Nicoleles. O Brasil fez homens, sim. Lamentavelmente, fez menos homens com o saber da ciência, como o Paquistão e outros países do Oriente fizeram, muito mais daqueles do sistema financeiro, que, graças a Deus, pelo privilégio que têm terem sido feitos, reconhecem e ajudam o poder público da forma que podem ajudar. Perdão, senhores, encerrar é terminar. Eu já sei que os senhores já estão fartos e felizes de terem ouvido o que ouviram. E não vão ficar nem um pouco felizes em ter, dos meus 77 anos, esse pessimismo da velhice, da ignorância. Me perdoem, como devemos perdoar todos os ignorantes. Boa noite. Obrigado, Pedro Grossi. Nós todos admiramos e invejamos a sua inquietude. E a Academia Nacional de Medicina, mais uma vez, te agradece muito, porque o seu papel, quase que semanal, ajudando, contribuindo disso ou daquela maneira, é fundamental. Várias reuniões desse último ano ocorreram por ideia sua. Muitíssimo obrigado. Eu abro agora a palavra aos acadêmicos, 8h12, mas com a aquiescência dos ex-presidentes que também estão querendo falar, porque eu vejo o presidente Pietro Novelino já inscrito, eu vou prorrogar essa reunião por mais alguns minutos. Eu queria, no entanto, já convidar a todos para a semana próxima, onde nós teremos um simpósio das 15 às 18 horas sobre estratégia brasileira para a produção de vacinas. E, em seguida, nós teremos uma sessão fechada da Academia Nacional de Medicina, que vai permitir, eu tenho certeza, uma discussão muito mais ampla de tantos assuntos discutidos aqui hoje, com mais calma. Eu passo a palavra, inicialmente, ao presidente Pietro Novelino, e, em seguida, ao acadêmico Zé Carlos do Vale. Senhor presidente Rubem Belfort Júnior, cumprimento Vossa Excelência pelo brilhantismo da organização desta reunião, que já foi exaltada por todos os eminentes palestrantes que aqui trouxeram contribuições valiosíssimas. Cumprimento o secretário-geral, acadêmico Brandão, cumprimento as senhoras acadêmicas e senhores acadêmicos, e especialmente também os palestrantes com o brilhantismo de sempre. E se Vossa Excelência, senhor presidente, me permite, eu faço uma referência especial ao meu querido amigo, como já foi dito aqui, Dr. Pedro Grossi,
nosso benemérito e que, evidentemente, com a aprovação de Vossa Excelência, pode-se dar o diploma em medicina pelo grande conhecimento e pela vivência que ele tem. Senhor presidente, eu vou fazer apenas um comentário. E nunca é demais, viu, falar as coisas que realmente enaltecem, honram e dignificam a nossa academia. Vossa Excelência não precisa de elogios, mas aqui vai um observador de 40 anos nesta casa e que tem acompanhado a trajetória brilhante na nossa academia sob sua presidência. Eu, então, queria dizer aos ilustres palestrantes que, além da pandemia que está assolando o país, nós temos outro problema, senhor presidente. E, como cirurgião, eu não poderia deixar de citar que, estando os leitos praticamente todos ocupados pela Covid, o que é louvável, vários pacientes com problemas agudos dentro da sessão de cirurgia têm encontrado dificuldade em serem atendidos. Eu termino essa minha breve exposição, senhor presidente, citando um ditado italiano que Vossa Excelência também tem o sangue daquela terra, dizendo o seguinte: piano, piano, si va lontano. Devagar, devagar, si vai ao longe. Pero se va troppo piano, não se arriva mai. Se for muito devagar, não se chega nunca. Então, senhor presidente, eu parabenizo Vossa Excelência pelas brilhantes sessões que nós temos tido aqui. E, certamente, andiamo piano piano, mas recordando que se facciamo così, não arrivamos mai. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, presidente Pietro Novelino. Passo a palavra ao acadêmico Zé Carlos do Vale. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, grandes conferencistas desta noite, meus prezados confrades. Tradição da Academia Nacional de Medicina sempre foi concedida a palavra aos seus confrades. E, antigamente, não se tinha muita preocupação com o tempo. Entretanto, nós, nesse tempo virtual, que cada um de nós estamos em casa, nós não teríamos que ter tanta preocupação com isso. Porque lá no nosso sodalício, se passasse das 20 horas, a diretoria teria que pagar hora extra aos funcionários que lá permanecessem. Suponho que aqui, no modo virtual, isso não aconteça. Mas achei essa reunião de hoje maravilhosa e gostaria de fazer 3 breves intervenções. Primeiro, com relação ao nosso brilhante presidente Luiz Davidovich, por quem tenho a maior admiração. Ele nos falou que nas sessões virtuais da Academia Brasileira de Ciências, ele tinha, frequentemente, 500 assistentes virtuais. Pelo que me dado a conhecer, nós nunca tivemos essa assistência nas nossas reuniões. Suponho que chegamos a próxima a 200. Então, eu perguntaria ao doutor Davidovich, dado esse sucesso das teleconferências, primeiro, passada essa infame pandemia,
seria do pensamento da Associação Brasileira de Ciências manter essas reuniões por teleconferência. Isso me parece uma coisa sensacional, porque presencialmente nenhuma academia conseguiria agrupar consistentes. Essa é a minha primeira questão. A segunda, dirigida ao professor Dimas Covas e à doutora Nízia Lima. Em relação às formas mutantes do SARS-CoV-2, como a P1 e outras, há algum projeto de elaboração de uma vacina específica? E a terceira pergunta é para o nosso jornalista Fábio Takahashi. Olha, o consórcio de veículos de imprensa foi uma coisa extraordinária que veio para suprimir a falência do Ministério da Saúde em informação. A minha pergunta, a pergunta que nunca me calou, é como podemos confiar nos dados informados, posto que vocês do consórcio não têm substrato técnico-científico. Somente isso, presidente. Maravilhosa reunião. Parabéns para todos. Obrigado. Eu acho que não há outro acadêmico ou inscrito. Então, eu passo a palavra a resposta do acadêmico Zé Carlos do Vale e, em seguida, encerramos a reunião. Quem gostaria de responder antes? Luiz Davidovich, por favor. Bom, então, agradeço a pergunta, acadêmico Zé Carlos do Vale, e realmente muito oportuna. E a resposta é claramente sim. De fato, vou até além. Nós, graças a esse sistema, podemos ter, em vários webinários nossos, eminentes cientistas de fora do Brasil, inclusive laureados Nobel. Então, na reunião magna da Academia Brasileira de Ciências, que dessa vez foi feita virtualmente, nós tivemos na abertura uma laureada Nobel de Química fazer uma fantástica palestra de abertura. É uma química, ela ganhou o prêmio Nobel por produzir novos químicos baseados no processo de seleção natural. É Darwin no laboratório, né? E esses produtos que saem têm sido utilizados na agricultura. E ela atualmente é co-chair do comitê científico do Biden, que é presidido pelo Eric Landen, né? Então, ela é uma pessoa fantástica, Frances Arnold, né? E a sessão final da academia teve um outro prêmio Nobel falando de economia. E nós temos realizado webinários também sobre economia, fizemos um em conjunto com a Academia de Ciências da Itália. Então, tudo isso é permitido por esse modo virtual, né, de reunião. E certamente nós pretendemos continuar e enfatizando, em particular, eventos internacionais. Fica muito mais barato fazer, muito mais tranquilo. O Prêmio Nobel de Economia ele chegou a gravar antes, porque ele tinha um compromisso no dia do nosso encerramento, então pudemos colocar subtítulos em português, de modo que a palestra dele ficasse acessível a um público mais amplo. Então, a resposta é sim, certamente faremos isso. Acho que é uma iniciativa interessante e deve ser explorada. Davidovich, quantos acadêmicos estão agora na nossa ABC? Olha, da ordem de 540, estou arredondando o número, é por aí, é mais ou menos isso, né? Temos também membros afiliados, que entram na academia por um período de 5 anos, são jovens até 40 anos de idade, jovens pesquisadores, e ficam 5 anos na academia. E depois podem até virar membros titulares, ou não, né? Mas, ao todo, como são 5 membros por cada região, né? E ficam 5 anos, são 125 membros afiliados da academia que se somam esses 540. E devo dizer que esses jovens pesquisadores são extremamente ativos neste momento de crise econômica e de crise da ciência, pelos cortes orçamentários, pelo contingenciamento do FNDCT, eles têm sido extremamente importantes, inclusive na mídia social, né?
produzem vídeos, vão em frente, então é uma energia jovem que está animando e mobilizando a Academia Brasileira de Ciências. Sabe que, graças ao exemplo da Academia Brasileira de Ciências, o nosso acadêmico Marcelo Barcinski desenvolveu o programa também na nossa Academia Nacional de Medicina, e desde esse ano a acadêmica Patrícia Rocco lidera esse comitê, junto com o acadêmico Suassuna e o acadêmico Maurício Magalhães, e também com o Marcelo Barcinski. E o resultado é excelente também para a nossa academia, revitalizando uma série de situações, e esse intercâmbio intergeracional é fundamental. Nós tratamos sempre de atrás da Academia Brasileira de Ciência e copiar. Muito obrigado. E em relação ao que mencionou, aliás, de forma brilhante, o acadêmico Silvano Raia, com quem eu tenho tido o prazer de ter contatos ultimamente em relação à questão do FNDCT, né? Justamente procurando contactar parlamentares que votem pela derrubada do veto colocado pelo presidente, né? E, nesse sentido, os nossos jovens acadêmicos têm sido extremamente vigorosos na mídia social. Eles têm feito, trabalhando pelo abaixo-assinado, twitters, etc., e tem sido uma força importante na academia. O acadêmico Silvano Raia continua um jovem brilhante. Recentemente eu falei para o acadêmico Silvano Raia que nós teríamos que jantar, você, o Marco Lucchesi e ele. Eu espero que ele tenha aceito oferecer o jantar para nós. Então, logo a pandemia acabe. Muito bem, eu passo a palavra agora ao Fábio Takahashi. Por favor, Fábio, se você quiser responder. Claro. Obrigado pela pergunta, doutor José Carlos. De fato, a gente não conhece muita coisa, o jornalista não conhece muita coisa de forma técnica, mas a gente vai atrás de quem conhece, né? Então, as nossas fontes são as secretarias estaduais de saúde. Então, todo dia, a gente faz uma rotina de coletar os dados nas secretarias estaduais de saúde e a gente compila e sai os resumos que a gente publica todos os dias às 20 horas. Muito obrigado, Fábio. Bom, agora eu passo a palavra ao Dr. Dimas Covas, para responder também, e aí nós vamos encerrar a reunião. Muito obrigado. Existe uma grande preocupação em relação a essa variante chamada P1, a variante brasileira, a variante de Manaus, da mesma forma que existe uma grande preocupação com a chamada variante da África do Sul. A variante da África do Sul, ela tem sido testada aí com as vacinas que estão em uso no momento, e essas vacinas apresentam uma diminuição de eficácia em relação a essa variante, tá? Uma diminuição que pode chegar aí até 4, 5, 6 vezes. Tá? Então, isso preocupa muito, daí a necessidade de nós estudarmos essa variante chamada brasileira, o P1, porque ela incorpora, inclusive, a mutação que é observada lá na África do Sul e também uma mutação que é observada na variante inglesa. Tá? Esses estudos estão em andamento aqui no Brasil. O próprio Instituto Butantan deve divulgar brevemente os resultados dessas avaliações e já, sim, estamos trabalhando com a introdução dessa variante na vacina. Né? Independente desses resultados, acho que isso é uma necessidade, visto que essa variante será dominante aqui no Brasil por algum tempo ainda. Obviamente que poderão surgir outras variantes, e nós precisamos ficar muito atentos, porque existe a possibilidade de escape dessas variantes em relação à resposta vacinal. Isso, nesse momento, é uma questão muito importante e que nós precisamos dar toda a atenção, porque pode ser que haja necessidade de adaptação das vacinas existentes, né? Tanto as vacinas que foram desenvolvidas lá na América do Norte, como, nesse caso, a vacina que foi desenvolvida aqui em relação à Sinovac, a nossa parceira, como também a vacina da AstraZeneca. Quer dizer, todas vão ter aí que se preocupar muito com essas variantes. Né? Então, existe essa preocupação e o Butantan já trabalha nesse sentido. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria, então, mais uma vez, agradecer a presença de todos, principalmente dos nossos convidados que nos honraram, e considerar, então, encerrada essa reunião.
convidando a todos para a próxima quinta-feira, naquele programa que eu mencionei há pouco, que também vai abordar questões agora estratégicas de vacina e a maneira de tentar manter o Brasil em condições de ter um parque tecnológico que permita enfrentar essa e outras pandemias que, infelizmente, deverão vir no futuro. Muito boa noite a todos e cuidem-se. Tomem vacina, haja vacina para todos. Até logo. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.